Agora eu quero falar sobre o governo do estado, sobre as aulas, porque o governo divulgou um calendário de retomada das aulas nas redes pública e privada aqui no Rio Grande do Sul. Esse anúncio foi feito ontem, quarta-feira, quando então foram apresentados também os resultados de mais uma etapa da pesquisa de prevalência do coronavírus aqui no estado, coordenada pela Universidade Federal de Pelotas. A partir de 1º de junho, o ensino da rede pública será à distância. Uma plataforma vai reunir virtualmente 37 mil turmas. O governo pretende ampliar a oferta de internet, mas planeja uma alternativa para quem não tem acesso. Mas mais do que isso, chegarmos àqueles alunos que são especiais, por isso a forma híbrida. Precisaremos muito da colaboração e do entendimento dos nossos profissionais de educação. A partir de 15 de junho, será permitida a retomada de atividades práticas essenciais para a conclusão de cursos superiores, pós-graduações e técnicos, além de cursos de idiomas, artes e profissionalizantes. E nós estamos estudando como será o retorno do presencial nos demais, mas que ocorrerá só a partir do 1º de julho e vamos anunciar esse encaminhamento no dia 15 de junho. O governo trabalha com 4 cenários que dependem da evolução da pandemia no estado. O certo é que terão prioridade crianças pequenas e adolescentes que estão concluindo o ensino médio. Uma portaria vai determinar as medidas de higiene, segurança e distanciamento. De que forma nós vamos manter o distanciamento de uma criança de 0 a 3 anos? Só isso já está dizendo a impossibilidade de voltarmos. Ou será que nós vamos ter teste para todos? A decisão é sustentada pelo resultado da 4ª etapa da pesquisa sobre a evolução da Covid-19, que mostra estabilidade no Rio Grande do Sul. Foram constatados 8 exames positivos. O estudo, coordenado pela Universidade Federal de Pelotas, indica que o número de infectados pela doença agora é 3 vezes maior que o oficial. Tem cidades no Pará que 1 de cada 4 pessoas tem coronavírus. Aqui no Rio Grande do Sul, a estimativa é 1 de cada 500 pessoas. Muito bem, a grande expectativa nesta retomada econômica que nós começamos já aí há pelo menos 3 semanas, 2, 3 semanas aqui no estado. Depois desta retomada econômica, portanto, agora é a retomada das escolas. Como fazer isto? Como deixar as crianças distantes umas das outras? A gente vai conversar agora, nós temos muitos questionamentos também de telespectadores. Nós vamos conversar, a Gabi Lerina está com o secretário estadual de Educação, Faisal Caram, e vai nos detalhar, Gabriela Lerina, detalhes sobre esse desafio a partir de agora, porque não vai ser fácil de qualquer forma essa retomada aqui no estado. É isso sim, André. Boa tarde para você e a todos que estão nos acompanhando. Estamos aqui junto com o secretário, que tem muita agenda hoje, secretário? Muitas dúvidas estão surgindo depois que o senhor participou dessa live com o governador. Ontem, o que me chamou a atenção, secretário, foi que o governador garantiu que nenhum aluno da rede pública, rede estadual, vai ficar para trás. Mas como garantir, por exemplo, internet, regras de higiene, distanciamento social dentro das salas de aula? Eu queria que o senhor começasse falando sobre a internet, primeiro como garantir a internet para esses alunos lá das áreas rurais, por exemplo, e depois, na sequência, respondendo essa questão sobre distanciamento social quando as aulas forem novamente presenciais. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Essa, sem dúvida nenhuma, é um grande desafio, Porque nós possuímos uma rede hoje com 812 mil alunos, mais 78 mil servidores ativos, entre servidores gerais e professores. Temos uma rede de 2.461 escolas com universos totalmente diferentes, entre elas escolas rurais, quilombolas, indígenas, urbanas e assim por diante. Como chegar a todas? O estado do Rio Grande do Sul é um estado que, em termos de tecnologia, está entre os melhores estados do país, em uso de ferramentas. Sendo que a tecnologia na educação brasileira é muito baixa, a régua é baixa. Mas dentro dessa régua baixa, o estado do Rio Grande do Sul se destaca em termos de equipamento, em termos de utilização de ferramentas e assim por diante. Então, qual é o esforço? Esse era um projeto que tínhamos para 2021 para colocarmos em prática. Em decorrência da pandemia, tivemos que acelerar esse processo e corrermos atrás. Tivemos uma amostragem por parte dos nossos alunos, da nossa rede estadual, que com as aulas programadas, esses alunos, em torno de 46%, 47% deles,
no geral, utilizaram a ferramenta tecnológica com as diversas plataformas colocadas à disposição. Isso que não era obrigatório. O aluno podia trabalhar com livro, cadernos e com outros meios ou trabalhos que chegassem à sua escola e que os professores enviassem ou recebessem assim por diante. A partir do momento que nós temos essa leitura, e o Estado do Rio Grande do Sul hoje tem 97% do Estado coberto por telefonia celular móvel, com essa parceria com a Assembleia Legislativa, com o presidente da Assembleia, nos permite hoje ampliarmos a capacidade do telefone celular, dos dados do telefone, ampliando ele para até 50 megas, para o aluno receber as aulas programadas e trabalhar com essas atividades. Então, teremos uma cobertura muito maior com essas ferramentas tecnológicas, mas mesmo assim nós sabemos que o grande entrave serão aqueles alunos que estão eventualmente em zona rural distante, onde não tem um sinal, onde não tem um acesso, onde não tem um computador, não tem um laptop, um note e assim por diante. E aí, como se faz com essa parcela de alunos? Aí entra o trabalho que está sendo feito com as coordenadorias, de identificar quem são os alunos, quem são as escolas e chegar nesse aluno com atividades remotas, sim, né, programando elas, fazendo que chegue ao aluno, desde que ele seja identificado nos próximos dias. Então, o trabalho que as coordenadorias vão fazer é exatamente esse, trabalhando com os alunos que não têm acesso, com aqueles alunos que são especiais, que têm suas limitações, é claro, com as escolas indígenas e assim por diante. Secretário. Então, essa matéria chegará até o aluno. Bom, aqueles que não receberem terão a oportunidade de trabalhar na escola, nos laboratórios de tecnologia que a escola tem, seus espaços disponíveis para isso, um trabalho programado, né, com distanciamento e gerenciado pela própria escola daquelas situações específicas. Secretário, já André, já me passa a palavra, acho que você quer fazer uma pergunta, né? A gente tem, desde ontem, muitas manifestações nas redes sociais, né? Depois da volta de uma forma online, dia 1º de junho, de pais, de alunos, inclusive vou pedir para que a gente coloque até na imagem agora algumas manifestações de pais dizendo que enviaram para a gente mensagens que talvez não enviem seus filhos para as escolas em função do medo. O senhor passou pela cabeça do governo do Estado, de repente, o fato de pensar num cancelamento no ano letivo, por exemplo? Não passa pela nossa cabeça o cancelamento do ano letivo, porque não é só o Rio Grande do Sul que está nesse embate, é o país inteiro. Através do Conselho Nacional de Educação, apesar de termos pouco suporte junto ao governo federal na área do MEC, não há posições claras sobre isso. Há discussões desde adiamento do Enem, entre outros, que é um exemplo. Não está se discutindo o Fundeb fundamental para o próximo ano, então isso está ficando à parte, essas discussões. Não há um envolvimento do governo federal na área da educação. Agora, nós estamos trabalhando, correndo contra o tempo, para não perdermos o ano letivo, independente de termos que entrar em janeiro, fevereiro do ano que vem, para não juntarmos os anos de 2020, 2021 e, quem sabe, até 2022, por quanto mais tempo ficarmos parados, maior risco que isso aconteça, juntando os anos em si. Aí vira uma verdadeira desorganização de rede e a perda de qualidade. Sabemos que não é um ano normal. Isso o próprio Conselho Nacional de Educação tem colocado. As aulas remotas, que começam agora dia 1º, é de mantermos o contato com o nosso aluno, com a nossa rede, né, fazendo com que ele receba a parte pedagógica. Não vai ter o mesmo rendimento que se tem com a aula presencial, a gente sabe disso, ninguém esconde isso. Mas entre ficar parado e não fazer nada e perder uma oportunidade que a pandemia está nos trazendo, ela por enquanto só trouxe coisas ruins, que são a perda de vidas, o custo econômico disso tudo para as famílias e assim por diante. Agora, nós não podemos ficar parados, é uma oportunidade que nós temos de investir em tecnologia, fazer com que o aluno receba e o professor se prepare para isso, essa atividade que vai ser levada para os nossos educadores a partir do dia 1º de junho, juntamente com os alunos, de avançarmos nos investimentos em tecnologia, do uso da tecnologia em sala de aula e fazer com que o aluno tenha uma aula mais provocativa, mais interessante e assim por diante. Faça, André, sua questão, por favor. Oi, secretário, boa tarde. Me ouve bem, secretário? Boa tarde, André. Secretário, tudo bem. Eu sei que são cerca de 300 mil alunos no Rio Grande do Sul que não têm acesso à internet. Eles não têm, ou por falta de condição financeira, ou porque moram no interior. Então, é um número bastante expressivo. Nós sabemos que a questão da saúde ela é prioritária, né? Foi prioritária, mas nós já estamos aí desde fevereiro, né? Enfrentando essa crise do coronavírus, a pandemia.
Agora que se fala em investimento para comprar equipamentos, será que isso já não deveria ter sido feito lá atrás? Assim, houve um hiato, né? Um período muito longo que ou outras parcerias já não deveriam ter sido feitas, porque tem muitos pais que, de fato, como disse a Gabriela, que estão nos mandando, não queremos mandar os filhos para a escola porque, para eles, o ano já está perdido. A dificuldade vai ser muito grande do ensino a partir das redes sociais, né? Então, essa é a grande preocupação. Mas me parece que houve um atraso nesse sentido, talvez até por prioridades na área da saúde, não? Bom, André, essa é uma pergunta bastante interessante, né? Eu concordo em parte com ela, porque hoje nós temos 27 estados no país, junto com o Rio Grande do Sul, que correm atrás de alternativas. Não há uniformidade hoje na área da educação de ações para se atingir o maior número de alunos. São Paulo, que é a maior rede e a mais rica do país na área da educação, tem enfrentado problemas, sim. Se colocou à disposição um canal de televisão para fazer aulas programadas, se colocou à disposição a telefonia celular, que acaba não chegando em alguns alunos. Agora, esse cálculo de 300 mil, nós temos que clarearmos na seguinte situação. Mas está correto nós temos historicamente... Oi? Está correto o número, são 300 mil. Se é correto o número, é aproximado, só ele não retrata a realidade. Porque dentro desses 300 mil nós temos um percentual... falando. Não, sim, André, concordo, fui eu que passei. Mas ele não retrata a realidade efetiva, porque ao longo do ano nós temos uma perda na ordem de 100 a 110 mil alunos que estão matriculados no sistema ISE da Secretaria e não frequentam as aulas. Eu não estou dizendo que é um cálculo simples de tirar de 300 mil, tirar 100 mil, ficar 200, não é isso. Agora, nós temos que trabalhar com os alunos e com a ampliação da capacidade dos dados de telefonia, nós vamos chegar em boa parte desses 300 mil, que nós não chegávamos com as aulas programadas que nós tivemos em março e abril. Então, esse número ele cairá de forma significativa. O exemplo que eu dou, estamos fazendo o Enem, agora o pré-Enem com a TVE, em parceria com a TV Assembleia, que tem chegado a um número de 45 a 46 mil alunos, e são 66 mil. O restante dos alunos estão recebendo esse sinal via Seduc, YouTube. Quer dizer, e o sucesso está sendo muito legal, está sendo grande, porque são os professores elaborando as aulas e fazendo que o conteúdo chegue para esses alunos que vão prestar o Enem. Então, são alternativas. Nós tínhamos duas alternativas. Eu sempre coloco isso, ou ficarmos sentados esperando que o ano termine e não fizéssemos nada, ou corremos atrás da máquina, coisa que o país inteiro está fazendo, porque ninguém tinha uma noção precisa do impacto da pandemia. Né? E nós não chegamos no auge da curva aqui no nosso estado ainda, no Brasil. Teremos muitos meses. Então, essa questão da preocupação dos pais é exatamente isso que o governador do estado está fazendo. É um retorno progressivo, né, pautado, né, em cima de dados. A partir do momento que haja um movimento, onde haja um crescimento nas regiões, se volta atrás. Sim. Ele não é definitivo que nós teremos todas as nossas aulas voltando em agosto e setembro. Tudo depende da evolução, até porque o inverno chega também, né? É uma proposta monitorada por números da Universidade Federal de Passo Fundo e outras que dão embasamento muito claro para isso. Certo. Nós queremos voltar, mas só vamos voltar com segurança. Ok. Secretário, André, a gente vai ter que ir encerrando para fazer uma última questão. O Rodrigo, assessor, já está fazendo uma cara feia para mim aqui, porque eu sei que a sua agenda hoje está lotada. É a última questão, tá, Rodrigo? Eu prometo. Secretário, a gente ficou, o CEPER Sindicato, né, já se manifestou, dizendo que tem uma preocupação com aqueles alunos de ensino de 0 a 3 anos, que são menores, do ensino fundamental dos primeiros anos, pela a possibilidade de como que eles vão aderir, por exemplo, ao distanciamento social. E isso a gente está falando num plano lá na frente de quando os alunos estiverem dentro da sala de aula. Como isso vai funcionar, secretário? Rapidamente, para a gente poder encerrar. Eu poderia dizer, respondendo, que a nossa rede, a rede estadual hoje, ela possui pouco mais de 100 turmas de ensino do pré-escola. Mas né? O ensino municipal. Agora, né? O ensino municipal, isso é gigantesco, são quase 400 mil crianças que estão lá, e que terão que ser compartilhadas com o Estado do Rio Grande do Sul. E mais as escolas privadas, né, que tem um bom número de alunos no infantil e nos anos iniciais, de 1ª a 5ª série. Realmente, essa é a grande discussão interna dentro do governo, como dar segurança
né, a essas crianças, principalmente dos 3 aos 5 anos. Né? Os professores que estarão aos professores. O professor até ele fica mais protegido, porque ele vai ter material, ele vai utilizar. Agora, como tu fazer com que essa criança fique distante uma da outra? Porque é da criança dar um abraço, beijar, se tocar, botar o dedinho na boca, nos olhos, e coisa assim. Essa é a grande dificuldade. Agora, os países de primeiro mundo, tipo a Alemanha, o qual a gente também utiliza como parâmetro junto com outros países, esse estudo todo feito pela CEPLAG, que é fantástico, né, através da secretária Liani, ele nos mostra que os países gradativamente estão voltando. A França voltou e fechou 70% das suas escolas. Por quê? Porque voltou a ter surtos. Então, isso não é definitivo, é um início de uma retomada, com muita cautela, com muito cuidado, e ninguém vai colocar em risco a vida das pessoas. Muito obrigada, secretário. Boa sorte a todos nós. Voltamos com você, André. Obrigado, secretário Faisal Caram, Gabriela Lerina.